Fala pessoal, eu tenho alguns avisos importantes para te dar. A nossa igreja vai estar aberta nas terças e quintas-feiras, de 8 ao meio-dia. Nesse horário você vai estar podendo trazer o seu dízimo e a sua oferta e também o seu alimento para contribuir com a assistência social. Vai estar disponível aqui para vocês a nossa conta bancária. Se você preferir, você pode estar fazendo a transferência do seu dízimo e sua oferta nela. Também vai estar disponível um número de telefone onde uma maquineta pode ir até a sua casa. Então, entre em contato, agenda o teu horário. Nessa maquineta, em apenas cartão de débito, você vai estar podendo contribuir com o seu carnê da construção e também com o seu dízimo e a sua oferta. Você está ligado lá nas nossas redes sociais? Nós temos uma programação especial preparada para você lá e está acontecendo nos mesmos horários dos cultos. Nas terças e quintas às 20 horas, no domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas com o nosso culto de celebração. Então fica ligado, não perde nada e até breve. Bom dia, gente! Sejam mais do que bem-vindos para mais um EBD. Hoje eu vim aqui tratar com vocês um tema muito interessante, que é fé e confissão. Então vamos nessa? Primeiro eu queria começar orando, vamos falar um pouquinho com Deus, criar uma atmosfera agradável, amém? Então, Pai, muito obrigada por essa manhã, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor irá depositar hoje nas nossas vidas, Pai. Me usa para alcançar essas pessoas, Pai. Muito obrigada por tudo que vai ser ministrado, Senhor. Que chegue ao coração delas, Pai. Que seja um renovo, uma força, uma fé, Pai. Para criar motivação, desejo, ânimo diante dessa situação, Pai. Eu creio que essa manhã vai ser uma manhã diferente, uma manhã do sobrenatural, uma manhã abençoada, Paizinho. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, galera, hoje eu vim falar com vocês, como eu já tinha dito, sobre fé e confissão. Nesse período que está acontecendo várias coisas, é meio complicado a gente usar um pouco a nossa fé, exercer ela e confessar coisas quando nós não estamos vendo essas coisas acontecerem. E eu estava navegando um pouco no meu celular, nos TikToks da vida, e ontem eu achei algo muito interessante. Um garoto, ele foi para uma escola pregar, e ele falava sobre onde tem a maior riqueza do mundo. A gente pergunta, seria mais ou menos assim a pergunta, onde estão as pessoas mais ricas do mundo? E alguns diziam Estados Unidos, outros diziam tá lá na Arábia, cada um dizia alguma coisa. E ele dizia que não, que as pessoas mais ricas do mundo estão no cemitério. E você faz como assim no cemitério? E ele dizia que as pessoas mais ricas estão lá porque lá morrem grandes empresários que tinham projetos e não colocaram eles para acontecer. Grandes músicos que tinham letras lindas, mas morreram juntos. Grandes escritores que tinham livros, tinham um propósito gigante, mas acabaram deixando morrer com si. Então ele fala sobre grandes médicos, grandes engenheiros, grandes pastores, mas todos eles deixaram o seu sonho morrer com si, não foram realizados. Por isso tornava o cemitério o lugar mais rico do mundo. E ele dizia que a cidade dele não deve ser uma cidade onde as ruas tinham pessoas mais pobres que o cemitério. No caso, o cemitério tinha pessoas que morreram com sonhos, com desejos que não colocaram em ação. E ele dizia que isso não ia acontecer na cidade dele, que ele queria ver as pessoas com sonhos e botando esses sonhos no papel, botando esses sonhos tipo, vamos fazer, vai dar certo. Mas o que acontece é que nós não vemos isso na realidade, né? Eu tiro por 2020. 2020 eu estava conversando com os meus pais, foi um ano de tantas coisas planejadas, tantos propósitos, tantas coisas colocadas no papel. E do nada algo aconteceu, que esses sonhos começaram a ser invertidos, começaram a ser modificados. E eu digo que logo no começo disso tudo, meu coração, uma angústia muito grande nasceu dentro dele. Porque, cara, você planeja o seu ano todinho. Eu estou no meu 3º ano do ensino médio, então era escolher o curso, era estudar isso, tal mês, estudar aquilo, ver o Enem, preparar aquilo, terminar o rema. Estava tudo muito organizado. E algo aconteceu e esses sonhos começaram a ter que ser apagados, ter que ser riscados, ter que ser deixados para o próximo ano. Então, foi bem complicado, né, diante da situação, me motivar a ter fé diante dos desejos que eu tinha para esse ano. Mas quando eu escutei isso desse garoto, que no cemitério é onde estão os maiores sonhos, eu comecei a pensar, a gente não sabe o dia da manhã. E por que nós
prolongamos todas as vezes os nossos sonhos, porque deixamos toda vez adiante. Por exemplo, eu quero ser uma médica. Um exemplo, eu não quero, mas tudo bem. E então, tenho que estudar, né, para poder fazer e tudo mais. Mas é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. Ou senão, eu quero fazer uma viagem missionária. Mas não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Sempre nós colocamos pretextos em cima dos nossos sonhos. E nós não colocamos uma ação. E é aí onde a fé tem que entrar. Diante dessa circunstância toda que está acontecendo, eu aprendi que eu tenho que pôr a fé em primeiro lugar. E não o que os meus olhos estão vendo. Porque o que os meus olhos estão vendo é que nada vai dar certo. Tá tudo se desfazendo. Mas a minha fé tem que estar acima, gente. A minha fé tem que ir à frente para dizer vai dar certo. Porque não é na minha força. Eu tenho que acreditar que Deus ele é capaz de fazer tudo aquilo que eu peço e que eu desejo. E é por isso que eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 5, 7. Já está aqui. Ele diz assim, 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é o que a gente está vendo agora, nossa realidade, que tem que ser nossa motivação. Mas nossa fé é aquilo que a gente não está enxergando, dizendo vai acontecer. Muitas pessoas planejaram se casar esse ano e vão dizer, deixa pra frente. Cara, não. Se é um propósito, se é um objetivo, se eu tenho fé nisso e bote adiante. Tem Fernanda, uma amiga minha, ela é da Austrália, ela é quase praticamente da família, meus tios criaram ela. E ela estava planejando se casar com o Ryan, um noivo dela, esse ano, vai ser daqui 3 dias. E ela decidiu adiar, mudar tudo, mas ela sabia que tinha um propósito para esse tempo. Ela esperou, ela e o Ryan oraram e sabia que algo tinha que acontecer agora. E eles exerceram fé e o casamento deles vai ser feito, vai ser transmitido ao vivo, mas vai acontecer uma cerimônia linda, uma cerimônia onde Deus vai estar abençoando aquele novo tempo na vida deles. Mas por que isso está acontecendo diante desse caso? Porque eles exerceram fé, era um desejo do coração deles. E Deus foi adiante de abençoar e fazer com que dê certo. Daqui 3 dias eles vão estar se casando e vai ser lindo o casamento deles. Então, nós precisamos exercer fé nesse tempo. E tem algo que está muito ligado a 2 Coríntios 5, que é lá em Hebreus, é Hebreus 11:1. Lembra disso, 2 Coríntios 5 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas em Hebreus 11:1, ele meio que dá um complemento. Eu gostaria que você abrisse comigo. Hebreus, ou só me escutasse, não sei como você está vendo. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Um complementa o outro, um fala sobre fé ser aquilo que a gente não está vendo e o outro fala, nós não estamos vendo, ele confirma a prova do que não estamos vendo, mas diz que a fé é aquilo que esperamos. E como se espera um cristão? Tendo fé dentro do seu coração, a sua esperança tem que ser no seu coração, porque é ali onde habita a pessoa mais incrível do mundo. E ela sabe como as coisas devem acontecer. Então, a única coisa que eu tenho para te dizer nesse período é que você aprenda a confiar no seu Pai. Aprenda a descansar nele. Eu sei que as circunstâncias não estão tão como esperado. Eu sei que nosso coração fica meio receoso diante de tudo. Mas não deixe seus planos morrer, não deixe seus objetivos ir embora. Continue planejando. Eu tenho uma canequinha que eu gosto muito e eu sempre falo isso. A canequinha, ela diz, planeje o futuro, mas vive o presente. Eu amo essa caneca. Toda vez que eu vou estudar, eu leio isso e eu falo, eu tenho que planejar, tenho que fazer planos. Eu tenho 1001 planos, mas eu tenho que viver o meu presente. Isso me motiva a estudar. Eu faço isso é o que vai me levar para o meu futuro, então vamos estudar. Então eu digo para você, planeje o seu futuro, planeje os seus sonhos, planeje tudo aquilo que você desejou para esse ano, deixe ainda no papel e viva um dia de cada vez, porque nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que irá acontecer, como isso irá acabar, mas existe um Pai lá em cima que sabe de tudo, então aprenda a descansar nele. Eu estava conversando hoje também, eu estou conversando muito com os meus pais agora que tem muito tempo. E eu voltei de uma viagem missionária, eu viajei em janeiro, isso. E quando eu voltei da viagem, eu escutei muitas coisas lá sobre 2020. 2020, se você vê o 2020, ele espelha um ao outro. E muitas pessoas diziam lá que 2020 era o ano da visão perfeita, o espelho, um complementava o outro. A visão perfeita de Deus. Eu ouvi isso várias e várias vezes, em várias e várias cidades.
E eu ficava, a visão perfeita de Deus, 2020 é o meu ano, é meu ano de Enem, vai dar tudo certo. E do nada, pô, tudo revira de cabeça para baixo. Eu fico, meu Deus, como isso é a visão perfeita de Deus? Como é que o povo diz que 2020 é a visão perfeita de Deus? Tá tudo meio conturbado. E eu comecei a rever esse meu conceito. E eu digo, a visão perfeita de Deus é a que a família vive em união. Tem tempo que a gente tá mais... Tem algum ano a gente passou mais tempo com nossa família do que agora. A gente tá aprendendo a lidar uns com os outros. A gente briga sim. Tem dia que eu não tô com desejo de ver pai dizendo tem que fazer live. Eu faço, pai, não fala. Finge que eu não existo. Tem dia que Vitor faz a internet, não tá pegando, desliga tudo. Eu faço, não, eu preciso estudar, deixa tudo aqui. Tem dia que eu não aguento nenhum dos dois. Amanhã tranca a porta, faz, vai assistir um filme e finge que os dois não estão nem aqui. Ignora tudo, porque a gente tá tentando aprender a viver em comunhão, tentando todos se unir, um só propósito, uma só vontade. E é engraçado. Tem momentos que a gente ri, tem momentos que a gente se estressa um com o outro. Mas eu vi dentro disso a visão perfeita de Deus. Deus quer que a família viva em união, independente das suas diferenças. Então eu fiz, cara, as coisas não saíram muito como eu tinha planejado, mas estão saindo como meu Deus planejou para a minha vida, porque Deus tem a visão perfeita para a gente. Então, se as coisas não saíram como estavam nos seus planos, aprenda a descansar seu coração e exercer um pouco de fé, acreditar que teu Deus é o melhor para você. Eu tive que aprender a descansar mais, a relaxar e falar, Deus tem o melhor para mim. Se esse ano não der certo, tem um próximo ano. Se não for para acontecer agora, vai ter depois. Mas eu continuo com os meus planos no papel. Eu não abandono ele, porque eu tenho que planejar meu futuro, mas viver o meu presente. Um passo de cada vez. Então, cada dia eu acordo, eu falo com minha família, tenho um momento de comunhão com eles, eu estudo. Mesmo sem estar com o apoio da escola agora, eu dedico um pouco do tempo, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho meu momento com Deus, de pegar a palavra, de orar um pouquinho, meditar nela, conversar com meu pai. Então você precisa fazer isso durante esse tempo, aproveitar o máximo dele. Você tem que extrair o melhor. A fé é isso. É você ver que as circunstâncias estão complicadas, mas decidir não ver com seus olhos naturais, mas com os olhos espirituais. E extrair o melhor disso. Gente, eu vou dar um pequeno exemplo. Eu acho que fazia uns 5, 4 anos que eu não descia com minha família para ir para a piscina. Fazia muito tempo que a gente não descia, tem um momento como eu de jogar uma bolinha, depois pular na piscina. A gente fez isso um dia desses e eu vi o quão era gostoso, o quão isso era importante. E eu fiz a visão perfeita do meu pai estar se cumprindo. Pode não ser o que eu estava desejando, mas certas coisas precisavam acontecer. Não a morte precisava acontecer, não a pandemia precisava se iniciar, mas Deus ele está extraindo o melhor disso para mim e para você. Você entende o que eu estou querendo dizer? E algo que eu quero falar, meio que para se encerrar, terminar o meu contexto, é em Mateus 17, 20. Mateus 17, 20, vamos abrir, diz assim. Em Mateus 17, 20 diz: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Nesse versículo, o que acontece? Um menino, ele está endemoniado e Jesus vai expulsar um demônio dele. E os discípulos perguntam como Jesus conseguiu expulsar esse demônio. E Jesus vai explicar que é através da fé. E os discípulos ficam assim, tipo, tem que ter uma fé gigante para acreditar que esse demônio vai sair desse garoto. E Jesus diz, não, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, acreditar que isso é possível, você manda um monte, erga-se e vá para lá, e ele irá. Então tudo depende da nossa confissão, na forma que nós decidimos ver a situação, da forma que nós decidimos não enxergar com os olhos naturais, e sim com os olhos espirituais. Então eu reforço muito isso para ti. Veja toda essa situação com os olhos do Pai, com os olhos do Espírito Santo. Não veja como o seu lado carnal, a sua alma está vendo tudo isso, mas decida ver através do seu coração. Porque a situação pode ser extraída da melhor forma, se você decidir não se corromper pelos olhos. Uma coisa que papai fala muito é aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E de fato é isso, aquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós sentimos abstrair, nosso coração não vai sentir e as coisas vão continuar. Saiba que não é a situação financeira que vai te parar.
Saiba que não é o tempo, os estudos, o trabalho, não sei o que for que está lhe incomodando ou que está fazendo você desanimar. Não deixe seu coração se encher de angústia, de tristeza, de acreditar que nada é possível. Vai dar certo. Nosso Pai é um Pai de amor. Nosso Pai quer que nossos sonhos se realizem, nossos planos sejam perfeitos. Então decida depositar sua confiança nele. E não nas mídias, e não nas redes sociais, e não no que o povo está dizendo, o que a medicina diz. Aproveite. É claro, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos nos precaver, como a minha mãe é médica, então precisa aquela máscara quando ela sai, trocar a roupa, palavra, todo cuidado é necessário. Mas decida não viver intensamente esse cuidado que não pode isso, não pode aquilo, não pode tocar quem está em casa, não. Aprenda a extrair, a se divertir dentro dessa situação. Porque isso é a fé, é a gente decidir no meio desse caos todo, no meio dessas turbulências, dessa mudança, não olhar para a situação de uma forma negativa, mas extrair tudo de bom. Então, para terminar, eu digo isso para você. Decida pôr uma lente diferente. Eu uso óculos, eu estou vendo a câmera meio embaçada. Se eu coloco o meu óculos, eu consigo ver tudo mais nítido. Então eu digo isso, decida olhar com as lentes do Senhor, põe o óculos do Pai diante dessa situação e deixe de ver as coisas embaçadas, turbulentas e aprenda a ver tudo mais nítido. Aprenda a ver a vontade do Pai perfeita e essencial. Amém? Então, isso foi o que eu vim tratar com vocês hoje. Ficou bem curtinho e bem breve, mas é uma palavra para lhe dar ânimo, para lhe dar motivo para você aprender a exercer fé dentro dessa situação, porque eu sei que nosso coração vai ficar angustiado, vai ter aquele desejinho, tipo, nada vai dar certo, mas aprenda a confiar no nosso Pai, aprenda a exercer fé e saber que tudo vai dar certo. Nosso Pai é um Pai de amor e Ele quer o melhor para a sua vida. Então, para encerrar, eu queria orar com vocês, eu queria que você fechasse seus olhos, desse um abraço bem forte em você mesmo, e concordasse comigo. Pai, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada porque eu vou tentar extrair o melhor, Paizinho. Eu não vou olhar para a situação como ela está, mas sim como o Senhor quer que ela esteja aos meus olhos, ao meu coração. Eu não vou deixar me contaminar com as notícias do mundo. Não vou deixar o meu coração se frustrar achando que está tudo errado, que nada vai dar certo. Eu vou aprender a confiar em Ti, Pai. Depositar minha confiança em Ti. E começar a fazer confissões, vai dar certo, meus planos não morreram, tudo está sob o controle do meu Pai. Eu acredito que tudo vai dar certo, porque não é o que os meus olhos estão vendo, mas sim o que Tu quer para a minha vida, o que eu decido ver através da fé, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, que Tu tens feito e que Tu vais fazer na minha vida. Eu deposito a minha confiança, o meu ano de 2020 nas Tuas mãos, Paizinho. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é isso. Para terminar, eu quero indicar 2 livros. Esse primeiro é Fé e Confissão. Foi o que eu acabei de falar agora, como vocês podem ver. Você aprender a ter fé e aquilo que você tem fé, você começar a falar. Porque quando você fala, você traz a existência das coisas. Então, como ativar o poder de Deus em sua vida? É através da fé e confissão. Então, super indico ele, como também cria o mundo que você quer ver. Não olhe para as situações como estão agora, mas decida ver elas como você deve ver, com os olhos de Deus. Então, esses 2 livros são maravilhosos. Um é de Kenneth Hagin e outro é de Charles Capps. Então, é muito bom. E se você precisar desses livros ou querer comprar eles, fale com nossa livraria. O pessoal está disponível para deixar esse livro na sua casa, você vir buscar aqui. Então, entre em contato, veja qual é a melhor forma, mas leia. É sério, uma coisa que eu falo muito importante, você dedicar um tempo para leitura durante essa quarentena, porque você vai encher seu coração de coisas maravilhosas, sua mente, e você vai ver que a situação vai começar a mudar. Então é isso, galera. Amo muito vocês. Muito obrigada por terem passado essa manhã comigo, um pedacinho da sua manhã. E um beijão e até a próxima.